Na aula da semana passada, irmãos, nós falamos sobre Isso. Professor, como sempre, como habitualmente fazemos, comece a aula de hoje revisitando o assunto da aula da semana passada. Pergunte se ficou dúvidas, exponha o tema de forma rápida. Eu mesmo faço sempre 3 anotações rápidas para a gente lembrar. Por quê? Porque o tema da semana passada, ele precede o tema dessa semana. Na semana passada nós falamos da promessa do Espírito Santo, eu separei 3 tópicos aqui. A promessa do Pai de enviar um outro Consolador. Segundo ponto, o papel do Espírito Santo no mundo. Antes de forma esporádica, antes com manifestações, ele sempre aconteceu, mas agora com uma forma habitual, habitando dentro de nós. Agora ele deixa de ser pontual e ele passa a ter um papel integral. E por fim, nós vimos a promessa de Pentecostes, e que ela também é extensiva para os nossos dias. E eu dei uma sugestão para que nós não perdêssemos tempo em discussões que são teóricas. Existem grandes teólogos da nossa geração que não são unânimes em alguns pontos. Então, irmãos, com todo respeito ao seu nível de conhecimento e ao meu, nós não vamos ser conclusivos sobre coisas que são teóricas e são discutíveis, ok? Não gastem energia tentando provar para o aluno que o seu pré-tribulacionismo é melhor do que o pós-tribulacionismo. Não é esse o ponto. Que o seu arminianismo é melhor do que um calvinista. Que o texto bíblico X... Não gaste energia com essa frente. É uma frente onde nós temos ampla discussão, mas talvez não para o âmbito da escola dominical. A escola dominical não é um lugar de debates, é um lugar de embates. Aqui nós embatemos um texto bíblico e não debatemos. Todo mundo com sono? Eu comecei no horário e agora nós vamos falar da lição de número 11. A lição de hoje, que é a intercessão pelos discípulos. Vou só recapitular qual é a temática. A temática dos professores não é revisão de classe. Falei errado? Não é a lição número 11, Martinha? Não? Tá bom, Martinha. Pela sua cara, eu falei, ok. Estudei a lição errada. Não, graças a Deus. Tá bom, Martinha. A intercessão pelos discípulos. Lembrando a temática de professores, que é não repetir o conteúdo, mas somar com o que vocês estudaram, né? E aí, se vocês me permitem, sempre que tem uma palavra no título que me chama a atenção, ou sempre que tem uma palavra diferente, eu gosto de começar a aula falando dessa palavra. Por quê? Para que a gente alinhe. Nós vamos aprender nessa manhã sobre intercessão de Jesus por alguém. Não é isso? E o título ele coloca o discípulo como sendo essa primeira figura. Então, Jesus a gente sabe quem é, os discípulos eu sei quem foram, e a palavra intercessão é fácil da gente fazer uma explanação. Quem me ajuda? Já que é tão fácil ou já que é uma palavra de início? Falar em prol de alguém. Boa. Mais alguma? Vamos ver o que mais sai. Falar em prol de alguém. A Regina já ajudou. Ela é mencionada 43 vezes no Velho Testamento. Informação adicional. Intercessão ela tem um significado, uma denotação no Velho Testamento. Ela tem um significado muito próximo. São palavras muito próximas do grego usado no Novo Testamento. Então, não há diferenciação da intercessão do Velho para a intercessão do Novo, tá bom? Eu gosto de trazer a palavra intercessão como sendo se colocar no lugar de alguém. Não só falar, Regina. Acho que é uma forma um pouquinho mais ampla. Quando você se coloca no lugar de alguém. Porque uma coisa é eu falar sobre a Martinha, outra coisa é eu me colocar no lugar da Martinha. É uma forma mais ampla. E aí, nós temos um desafio, irmãos. Vamos ser incitados a pensar sobre o que... Eu vou reformular o texto do título com base nessa expressão. Como Jesus se colocou no lugar de algumas situações. Essa é a temática da aula de hoje. Faz sentido, irmão Luiz Carlos? Faz sentido, João 17? Deixa eu abrir um parênteses antes de continuar aqui. Eu gosto muito da leitura da Bíblia. Vocês sabem que essa não é uma fala falsa e nem uma fala arrogante da minha parte. Eu realmente gosto de ler os trechos da Bíblia. Eu tenho um problema com 2 trechos da Bíblia. Isso talvez seja novidade para muita gente. E um deles é João 17. Eu tenho um problema muito sério em João 17, irmãos. E raramente eu consigo ler João 17, às vezes eu até pulo. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas toda vez que chega em João 17 eu faço alguns pulos. Eu vou saltando, não, legal, isso aqui eu já passei. Porque é um texto muito difícil de leitura, irmãos, para mim.
Alguns de vocês podem ter dificuldade de ler a crucificação, outros podem ter dificuldade de ler alguns outros textos, mas eu tenho dois que pontualmente, quando eu leio, eu fico muito contrito. E João 17 é uma delas. João 17 também tem uma outra, no meio acadêmico, tem uma outra denotação. Como a gente chama essa oração de Jesus no nosso meio? Como que a gente conhece esse mover dessa oração? A oração antiga que ele fez, nós chamamos de oração do Pai Nosso. A João 17 nós chamamos de oração, professores. Nós vulgarmente chamamos esse momento de oração intercessória, é uma delas. O que mais? Às vezes o aluno vem para a sala e fala, eu conheci essa oração como oração intercessória. Ponto bom. Outra forma que nós conhecemos essa oração, oração sacerdotal. É comum esse termo para os irmãos? Né? É a oração onde, não vou entrar nesse mérito, não dá tempo, mas antes do sacrifício, o sacerdote lhe fazia um rito. Né? Olha só como é interessante, Jesus estava prestes a ser sacrificado e ele faz uma oração, né? Se colocando ele como sendo o alvo do sacrifício, mas também como sendo quem levaria o sacrifício. Essa oração também é considerada como oração, ou entendida como oração sacerdotal. E aí, eu falei que eu tenho um problema em ler esse texto, então eu vou tentar tratar ele de uma forma imparcial. Quem me ajuda a diferenciar o título da lição, que é intercessão, que nós aprendemos que interceder é quando eu me coloco no lugar de alguém, quando eu me coloco no lugar do outro, para a palavra oração. Tem diferença? É igual? É a mesma coisa? É só uma oração mais quente? Eu preciso da ajuda de vocês, porque é um dos estímulos que nós gostaríamos de colocar em classe. Qual é a diferença de interceder e orar? Tem? Não tem? Nunca prestei atenção nisso, nunca parei para pensar nisso. Nós temos pessoas que são muito doutas quando estão sentadas, mas quando estão falando, é difícil, né? A gente fala assim um termo e fala, olha, isso aqui é isso, isso e isso. Concordam? Existe diferença, irmãos? Qual é a opinião de vocês? Irmão John, pai do Senhor, irmão John. O senhor está bem? Então tá bom. O que o senhor acha, irmão John? Orar e interceder é a mesma coisa ou há uma diferença entre essas duas palavras? Uhum. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se há diferença entre interceder e orar ou se é a mesma coisa. O que o senhor acha? Qual é a sua opinião mais sincera nessa manhã? Eu acho que orar, a diferença para melhor estar orar. Para melhor estar. Eu acho que não. Eu acho que o senhor ainda não tomou seu café, irmão. O senhor não comeu seu cuscuz nessa manhã. Vou reformar. Diga, irmão Luiz. Vou sair do grave para agudo. Sobre a oração. A oração é uma emoção. No caso dele, foi falar comigo. Agora, dentro dessa palavra, e entre as maneiras dessa oração, é outra oração. Vai ter oração do louvor, oração do Espírito, oração de Deus. É mais assim. Exato. Eu falando da oração. Justo, justo. Posso somar ao termo oração? O irmão Luiz falou que oração é falar com Deus. Nós sempre aprendemos esse termo, né? O que é oração? Oração é falar com Deus. Posso colocar uma pitadinha em uma palavra diferente? É relacionamento com Deus. Isso. Orar quer dizer quando eu me relaciono com Deus. Agora, qual forma eu posso fazer isso? De forma empática, que é quando eu me coloco no seu lugar. De forma a elogiá-lo, que é quando eu faço a adoração. Começa a entender que é um movimento um pouquinho mais amplo. Como eu me relaciono com Deus? É a forma como eu oro. E hoje nós vamos ser estimulados a orar um pelos outros, a orar colocando o outro, perdão, me colocando no lugar do outro. Essa é o movimento de oração intercessória. Esse é o contexto da aula de hoje. Posso pedir uma ajuda? Posso pedir uma ajuda de vocês? Samuel 12, 23. Eu só estou colocando tempero no que Deus vai falar em classe hoje pela manhã, através da vida dos professores. Samuel, 1 Samuel 12, 23. Quem achou, lê para mim, por favor. 1 Samuel 12, 23.
Ninguém? Que longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por você. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Forte, né? Forte, né? É uma... Vamos Deixar de orar é pecar contra o Senhor. pouquinho além dessa frase. Eu estou fazendo uso do que nós já colocamos até agora de construção. Deixar de falar com Deus, me colocando no seu lugar, por Samuel, é um pecado. Samuel fala assim, olha, eu não quero cometer esse pecado. Olha só que introdução interessante para essa manhã. Nós temos um convite a fazermos uma introspecção, de olhar para a nossa vida e pensar assim, poxa vida, como eu tenho feito o meu relacionamento com Deus? Será que meu relacionamento com Deus tem esse caráter altruísta que nós vamos aprender essa manhã? Será que esse relacionamento com Deus ele tem um caráter egoísta? Será que quando eu falo com Deus, e nós vamos daqui a pouco parar no contexto dessa conversa, eu geralmente eu tenho uma posição de me relacionar com Ele pedindo? Será que eu tenho uma posição de falar com Ele apenas descarregando os meus fardos emocionais? Irmãos, a figura que você quiser que Deus tenha na sua vida, Ele vai ter. Concorda com essa afirmação, irmão João? Se eu quiser um Deus psicólogo, para toda noite eu chegar, ou toda manhã, ou todo instante, eu descarregar nele todo o meu fardo emocional, eu vou ter essa figura. E ele vai estar prontamente para atender dessa forma. Se a figura que eu quiser ter com ele é um relacionamento de amizade, de proximidade, eu vou ter essa figura. Mas nós somos convidados nessa manhã a entender a diferenciação entre me colocar no lugar de alguém e simplesmente ter uma conversa despretensiosa. Diga, meu amorzinho. Mas aí Deus pediu para ele fazer a hora toda, porque no dia que eles chegaram no Deus, eles estavam com uma idolatria. Então eles ficaram todo dia obedecendo. Se eles ficam obedecendo a Samuel, eles teriam que obedecer a Deus. Exatamente, meu amor. É quando o povo rejeitou o governo de Deus e pediu uma monarquia, né? Eles queriam copiar o mundo, né? Muito bem. Oi? Se relacionar com Deus, também Sim. Sim, sim. Eu acho que esse é o desafio dessa manhã. Eu sempre agradeço a Deus a oportunidade de fazermos releituras. Nessa manhã, parte dessa releitura é como está esse seu momento de relacionamento com Deus. Não estou mais chamando de oração. Como estamos nos relacionando com o Senhor? Porque em João 17 nós aprendemos que no momento de dor, vamos pegar o contexto de João 17, eu até anotei para não esquecer. Ou vou fazer melhor, não vou nem fazer uso das anotações, vou fazer uso do vosso conhecimento. Qual que é o momento anterior a João 17? O que, que é o contexto dessa situação? O que, que é a véspera dessa situação? Nós já estudamos aqui. É o lava-pés, o evento de lava-pés. Judas é desmascarado. Vou usar termos chulos, tá, irmãos? Judas é desmascarado. A morte anunciada, ok? A ceia é instituída. Eu estou falando na véspera desse momento onde essa oração é feita. A ceia é instituída. O que mais acontece? Quem me ajuda? Os discípulos são avisados que eles vão ser machucados. Né? Fere-se o pastor, as ovelhas se dispersam, ok? Toda a carga emocional de Jesus saber que ele ia morrer e da forma como ele ia morrer, esse é o momento de antecedimento desse texto. E aí Jesus vai orar de forma pública. Por que é orar de forma pública? Porque esse relato foi feito quase 30 anos depois, não é isso? O livro de João foi escrito quase 30 anos depois, e no detalhe das palavras são redigidos esse termo. Olha que interessante. Essa não foi uma oração que Jesus entrou, se adornou, se preparou para fazer oração e fez em secreto. Logo depois desse momento, no mesmo cenáculo que nós falamos na aula passada, na mesma casa, no mesmo local onde foi feito tudo isso, Jesus faz uma oração em voz audível. Esse é o contexto da oração de hoje. E aí, irmãos, era assunto para daqui a pouco, mas quais são as nossas momentos de dor, concorda? Não é um momento palatável, não é um momento... Está chegando no final, se a gente não... Mesmo que cronologicamente não faça tanto sentido, o livro de João está acabando, a gente tem mais 2 aulas. Próxima aula a gente vai falar sobre do julgamento até a crucificação, não é isso? Está chegando o momento de ir para a cruz.
E nesse momento ele faz uma oração e ele divide essa oração em 4 grandes palavras. E essa oração dessa manhã, ele fala sobre salvação, ele fala sobre segurança, ele fala sobre unidade. Eu esqueci a 4ª palavra. Me faltou a cabeça. Mas é uma oração pautada em 4 grandes palavras. Olha que interessante. De novo, parece que eu estou sendo redundante. Como é o nosso relacionamento com Deus nas diversas situações? Na dor. Como é o relacionamento com Deus no momento de pressão? Como é o relacionamento com Deus quando nós somos desconfortáveis ou desconfortados a sair do nosso senso comum? Como nós nos relacionamos com Deus? Eu vejo no exemplo de Cristo nessa manhã um estímulo a, nesse momento, pense no próximo. Só que isso é consequência. Se você observar a estrutura do capítulo 17, ele começa falando de um ponto, ele passa por outro até chegar no ponto de unidade, ok? Geralmente, irmão Luiz, a gente começa a pregar unidade aqui no começo. Olha, porque nós precisamos ser um. Olha, porque nós precisamos amar. Olha, porque a igreja tem que ser amor. Não, o amor é o ato, é o ápice disso. Se eu trago isso para o começo, eu tenho uma problemática, eu vivo em função disso. Não, porque a gente precisa se amar, irmãos. Precisamos se amar, Não. Primeiro ato é salvação, de 1 a 5. Ok? De 6 a 7, segurança. Eu só consigo chegar no pronto da unidade, que é sermos um, é termos uma igreja unida, depois que eu passo por tudo isso. Difícil a palavra? Um pouquinho, né? Queremos ter uma igreja cheia. Queremos ter almas convertidas, entregues aqui. Ok, eu tenho um caminho para que isso aconteça. Dependendo como for, irmão, é melhor que nem venha. Porque nós podemos mais machucar, segura aí, porque podemos mais machucar a pessoa vindo nesse contexto do que outra coisa. Eu vou dar só um exemplo para vocês, aí eu dou a palavra para o Antônio. Tem uma pessoa, hoje ela é pastor, não tem problema. Que aqui, eu conto histórias daqui, irmãos, eu não tenho história de outro lugar, né? Estou aqui há 39 anos, então só tenho história daqui para contar. Não vou falar lá de fora, eu vou falar da minha casa. E no mercado, passou por outra daqui, líder. Era líder dele, irmão João. Como se fosse o irmão John aqui que faz a leitura devocional. O senhor passa pelo mercado para mim, o senhor me vê, o senhor finge que não me vê. Eu sou uma pessoa que eu tenho problemas emocionais. Tudo bem, eu posso ter problemas. Fingiu que não me viu na frente dos outros, mas aqui na igreja, ô irmão Daniel, vem cá. E aqui é toda aquela amizade. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa ela pegou e não participa mais aqui com a gente. Ficou afastada dos caminhos do Senhor quase 10 anos. Hoje acho que já voltou, está numa outra igreja. Olha só que interessante. Determinadas ações podem matar pessoas. Nós queremos receber o mundo, nós precisamos estar abertos para esse recebimento. Irmãos, nem a porta da igreja a gente abre de domingo. Serve aos obreiros. Serve a nós que chegamos na igreja. Nem a disposição fala assim, poxa, eu quero receber pessoas. Nem o portão está aberto, irmãos. Que igreja quer receber alguém com as portas fechadas? Geralmente, a figura do templo reflete o nosso coração. Lembra quem disse isso? Foi o pastor Paulo, não foi nem o Daniel. Se quiser, pode brigar com ele. Igreja bagunçada. Poxa, aqui quando a igreja está caindo aos pedaços, quer dizer que o meu coração, a minha casa também está caindo aos pedaços. Vamos cuidar da igreja? Lembra esse discurso que nós ouvimos há 2 anos atrás? Vamos cuidar, vamos reformar, vamos ter zeladoria pelo templo do Senhor? Por quê? Porque quando isso acontece aqui, eu consigo refletir isso em outros lugares. Queremos receber pessoas, irmãos? Começa abrindo o portão. Começa chegando no horário. Começa fazendo o seu compromisso. Vamos voltar aqui. Irmãos, eu tenho 7 minutos. Eu prometo que eu não vou passar. Mas eu preciso falar para os irmãos alguns comentários. Eu fiz uma anotação, vou tentar fazer de forma corrida. A vida de Jesus ela sempre foi pautada por oração. Mas observe, não eram orações interrogativas. Lembrando, eu estou somando ao conteúdo que Deus já falou no seu coração para entregar na sala, fale. Não é para repetir o que o Daniel repete aqui. Isso aqui é para desconfortar o pensamento que nós vamos trazer. O que eu acabei de falar? Jesus não fala assim, Deus, o que eu preciso fazer? Será que eu preciso ir para a cruz? É essa oração? Poxa vida, irmãos, crente maduro, professor maduro, está perguntando para Deus ainda se dá vontade dele fazer alguma coisa? Não estou questionando você se relacionar com Deus para tirar dúvida. Mas tem crente que parece que tudo que vai fazer precisa colocar uma prova. Peraí, deixa eu ler, porque eu aprendi que eu tenho que ver tudo na Bíblia.
Estou falando isso com muito respeito, tá, irmãos? Minha mãe mandou, faça isso, legal, vou fazer porque Deus falou que é para fazer. É assim que você faz uso do texto bíblico? Perdoa, irmãos. Se você faz uso, se você aprendeu desde pequeno que tudo que você precisa fazer, você abre o bingo chamado Bíblia e o que tiver escrito, Deus vai revelar uma palavra, ok, vou respeitar para você. Mas vou te ensinar uma forma mais correta. Leia a Bíblia de cabo a rabo, de A a Z. E o Senhor testificará na sua mente automaticamente as ações. A sua oração vai ser assim, Pai, obrigado, porque hoje eu fiz isso. Senhor, obrigado, porque hoje meu caminho foi aquele. Deus, obrigado, porque eu não precisei de um bingo bíblico para saber se eu tinha que vir à igreja ou não. Senhor, obrigado, porque eu não precisei perguntar. Será da sua vontade ir para a escola dominical esta manhã? Olha o nível de crente que nós nos tornamos. Nós nos tornamos necessários fazer validações simples. Deus, obrigado, porque eu vou trabalhar essa manhã. Será que eu tenho que trabalhar essa manhã, Senhor? Deixa eu olhar. E Davi foi à varanda e viu Betseba. Não vou. Eu vou procurar outra coisa para fazer, porque a palavra... Vocês acham que eu estou brincando? Deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Tinha um irmão que queria saber se ele tinha um chamado pastoral, irmão Luiz. Ele abriu a Bíblia no binguinho bíblico, né? Estava escrito lá, Absalão, meu filho, Absalão. Parece sátira, mas é uma historinha e eu acredito que seja verdade. Eu tenho que ser pastor. Aqui está dizendo que era para eu abrir salão. Até a leitura foi mal interpretada, irmãos. Quando a gente não está com referência, vocês acham que é brincadeira? Esse aqui eu vi, depois eu mando para vocês. Que Deus tinha mandado o pastor, eu não estou falando nem do Daniel, que é um Hellis, aluno de escola dominical, ele adulterar com a irmã. Lembra do testemunho? Não, estava escrito, vai e adultera. Na hora que eu abri ali, eu falei, Deus falando comigo. Eu preciso me relacionar com a minha membra. Minha esposa aceitou. Bada de gente safado, irmãos. Se você quiser, a Bíblia pode justificar qualquer ação sua. Esse é o problema. O problema não é fazer uso disso. Mas se você usar a Bíblia como ser um crivo para o que você quer fazer, seja homem, seja mulher, faça. E não use a desculpa, ok? Receba a consequência pelas nossas ações. Diga, irmão Luiz. O manuseio da Bíblia é tomar muito cuidado, qualquer diálogo. Sim. Se a gente não tomar cuidado, a própria Bíblia nos mata. Vamos matar. Aí abriu a Bíblia. Aí quando abriu a Bíblia saiu foi para se encontrar. Falou, olha aqui. Deus falando comigo, né, mano? Aí eu olhei a Bíblia e vou cair lá no versículo. Tem que fazer, eu faço. Eita. É confirmação. Perguntou, respondeu e confirmou, né? Senhora. Uma qualidade do jeito que você tem Deus. A gente já respeita a Deus. Não queria começar sempre agradecendo. Agradecendo, né? De sabedoria. E eu penso aqui, na qualidade do amor. Sim. Não aquela cultura 2 horas. Não vamos da boca para fora. Sim, eu concordo. Se é relacionamento tem que ter a palavra qualidade. Isso. Eu preciso ter qualidade no meu relacionamento. A senhora tá certo. Oi? Não? Tá. Irmãos, rapidinho para a gente finalizar nesses 3 minutos faltantes, a gente usa o termo mundo na aula de hoje. Porque o mundo está escrito lá no versículo 9. E o mundo, toda vez que nós falamos de mundo, nós atribuímos a 3 figuras diferentes. Quem me ajuda? Toda vez que eu falo de mundo, eu falo do quê? Uma delas. Toda vez que a palavra está escrito mundo é generativo, é genérico. Eu estou falando de 3 figuras. Eu estou falando primeiro do cosmos, concordam? Existem frases, olha, porque o mundo é grande. Porque esse mundo, eu estou falando do cosmos, planetas, formação. A Bíblia tem a palavra mundo atribuído a cosmos. Tá? Segunda forma de falar mundo. Toda vez que eu falo mundo, eu posso estar associando a uma segunda classe de pessoas, aos humanos. Olha, o mundo está aí. Olha que mundão bom. Estou falando da nossa humanidade, ok? E a terceira forma, e é essa que eu vejo empregada no texto de João 17, é relacionada ao sistema. Existe um sistema que nós não nos adaptamos. Por que isso é importante, irmão John? Porque se a gente confundir, nós achamos que nós, como cristãos, não podemos nos relacionar com o nosso vizinho.
Nós não podemos nos relacionar com os nossos amigos da empresa. Não é isso. Não é esse o mundo que está sendo dito. O mundo, quando eu falo de humanidade, ele tem uma denotação. Quando Jesus fala, João 3,16, a palavra mais conhecida de todo crente, que Deus amou o mundo, quer dizer que ele amou o sistema mundano? Não, mas é uma palavra mundo atribuída às pessoas. Deus amou o ser humano de tal maneira, ok? Então, muito cuidado para a gente não atribuir a palavra à forma errada. Nós somos seres sociáveis, precisamos nos socializar, mas nós não somos deste mundo. Quer dizer que esse sistema que existe hoje não tem domínio sobre a nossa vida, ok? Essa é a oração de proteção que ele faz. E aqui eu falei da unidade será a última etapa, e com ela eu finalizo. E eu falo assim, olha, unidade, no meu roteirinho aqui, na minha colinha, unidade é a última etapa da oração de João 17. O que é dito precisa ser observado antes para que nós não tenhamos isso como primícia, sim como consequência. Fica fácil ser único depois que eu observo tudo que é dito. E aí, professor, finalizo fazendo um desafio, finalizo fazendo um movimento de reflexão para nós. Me incluo também como professor nessa manhã. O quanto nós estamos desgastando horas da nossa semana com essa forma sacerdotal. Jesus nos mostra um relacionamento com Deus altruísta, um relacionamento com Deus onde, antes do seu sacrifício, antes da dor suprema, ele pensa em nós. É a oração que chega para a gente. É a oração que ele fez localmente, falando dele ao Pai, fazendo um paralelo com o que aconteceu lá em Moisés, né? O tetragrama que era apresentado não dizia o nome. Agora ele fala assim, Pai, ele se refere a Deus por um nome. Eu preciso me fazer conhecer nesse momento. Me ajude com que as pessoas me conheçam para que eu aponte para você, Pai. Já não é mais o eu sou, já não é mais a letra intangível, já não é mais. Agora existe um nome, Pai. Eu preciso mostrar quem você é através de mim nesse momento. Professor, nós precisamos mostrar aos nossos alunos quem somos. Nós precisamos ter essa função sacerdotal. Precisamos desgastar na semana, nos colocando no lugar dos nossos alunos. Pensando como que meu aluno está. Não é o momento aqui de domingo. Eu sei que você estudou, eu sei que você gastou horas preparando material didático, material pedagógico, material técnico. Isso é importante. Mas como estão os nossos alunos? Na classe dos adolescentes, Regina, como passaram as meninas? Na classe do departamento infantil, Martinha? As crianças têm uma ampla gama de ações. Às vezes eles chegam com trocentas informações e a gente não sabe, mas está tocando fogo, está subindo no teto. Tá... Como foi a semana dessa criança? Nos mais experientes, Deus sabe. Tem pessoas, às vezes, no nosso meio, irmãos, que está sentada ali quietinha, ouvindo você falar de um assunto... Já estou terminando. Ouvindo você falar de um assunto até tão técnico. Você fala assim, poxa vida, a pessoa está dormindo. Eu estou falando, ela está cochilando. Mal sabe a gente que essa pessoa está com dor, que essa pessoa está com problema de morte, está vendo assolação de enfermidade, está tendo um problema familiar. Hoje a gente estava falando ontem assim, falando, Dani, isso aqui, né, a gente olhando na rede social, isso aqui é indício de um problema. E as pessoas estão aqui na igreja servindo, trabalhando. Então, professor, quando nós tivermos nessa manhã a oportunidade de falarmos com os nossos alunos, sejamos duros sim, porque somos cobrados, irmãos, de sermos melhores. Sejamos duros, irmão João. Porque ontem nós ouvimos que o sacrifício de Cristo não foi brincadeira, não foi isso que foi falado na palavra? Que o sacrifício dele foi sério. Nós precisamos tratar com a seriedade, mas que nós tenhamos amor, que nós tenhamos o trato pastoral com as pessoas. E na segunda-feira, irmãos, nós lembremos dos nossos alunos na nossa oração. Daniel, mas eu tenho tanta coisa, se você soubesse, olha, tem a minha casa, tem meu marido, tem a minha esposa, tem meu filho, tem a faculdade, tem o carro, tem o cachorro, tem o papagaio. Guarde um pedacinho do seu tempo para fazer esse ato altruísta de se colocar no lugar do outro. Se nós tivermos isso como uma prática denominacional, se a nossa igreja tiver isso, nós vamos ser melhores, nós vamos ter uma igreja mais forte. Nós vamos ter uma escola dominical que suporta os departamentos da igreja para fazer o ofício ou o serviço para qual nós somos chamados com mais qualidade. Amém, irmãos? Amém. Deu para estimular a mente? Deu para aquecer o motor? Professor, desejo que você tenha uma boa aula na sua sala. Alunos que vão somar a sala, estejam com o coração dispostos a ouvir e a aprender. O Senhor Deus vai falar com você nessa manhã. Você acredita nisso? Amém.